Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à terceira aula do nosso mini curso sobre locação de imóveis urbanos. Peço a vocês, como de praxe, se inscrevam em nosso canal, curtam nossas redes sociais, lá no Instagram e lá no Facebook, Professor Jefferson Sbardella, onde semanalmente nós postamos material sobre direito civil, principalmente direito imobiliário. Então vamos lá, o que eu separei para essa terceira aula? O que a gente vai tratar nessa terceira aula? Possibilidade de sublocação e cessão da locação, está lá no artigo 13, índice de reajuste. Muitas vezes a pessoa tem dúvida, mas por que se utiliza o IGPM? Pode-se utilizar outro índice, sim ou não? Outra possibilidade, outro assunto, direito à revisão do contrato de locação e também despesas do inquilino, despesas do locatário. Quais são as despesas que cabem ao locatário e quais são as despesas que cabem ao locador? Essas dúvidas surgem principalmente quando essa locação se dá em condomínio, em imóvel situado em condomínio. Bom, primeiramente, possibilidade de cessão e sublocação do imóvel. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês: precisa estar previsto no contrato essa possibilidade de cessão ou sublocação. Se o contrato não disser nada, pressupõe que eu não posso sublocar o imóvel. Eu preciso então ter autorização do locador para ceder ou sublocar este imóvel. Lá no artigo 13, eu tenho duas situações. Eu tenho a situação do parágrafo 1º e a situação do parágrafo 2º. Embora o artigo não seja bem claro, são situações completamente diferentes. Primeiramente, o artigo 13, estamos falando da Lei 8.245, né? Já que o nosso mini curso aqui é sobre locação de imóveis urbanos. Então, o artigo 13, em seu caput, diz o seguinte: a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel locado, evidentemente, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. Ora, se depende do consentimento prévio e escrito do locador, se o contrato de locação não fala nada, eu não posso sublocar esse imóvel. Normalmente, nos contratos de locação consta, mas consta o quê? Para ficar bem claro, consta que é vedada a sublocação. Então, muitas vezes, por precaução, os locadores ou as imobiliárias que administram essas locações, elas colocam que é vedada a cessão ou a sublocação. Mas, se não tiver dito nada no contrato, mesmo assim é vedado. Por quê? Porque o artigo 13 no caput fala que eu preciso do consentimento prévio e escrito do locador. E se no contrato não está permitindo, então eu não posso sublocar esse imóvel. Aí eu tenho duas situações, a do parágrafo 1º e a do parágrafo 2º, que são coisas diferentes. Vejam o que diz o parágrafo 1º. Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição. Então, se eu consultar o locador e ele não se manifestar, não significa que ele está consentindo. Então, eu estou pedindo, eu locatário estou pedindo, olha, o nosso contrato não fala nada em sublocação e eu pretendo sublocar. Eu posso? E aí o locador não responde ou demora a responder. Não significa que ele está consentindo. O parágrafo 1º é claro. Não se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição. Então, se ele, mesmo que ele não se manifeste, não manifeste a oposição dele, não significa que ele está consentindo. Já no parágrafo 2º, o locatário ele já fez a sublocação sem comunicar ao locador e depois ele comunica, depois de já feita a sublocação. Então, não tinha nada previsto no contrato, eu subloquei
esse imóvel e agora eu estou comunicando ao locador. Essa é a hipótese do parágrafo 2º, que diz o seguinte: desde que notificado por escrito pelo locatário de ocorrência de uma das hipóteses desse artigo, ou seja, cessão, sublocação ou empréstimo do imóvel locado, o locador terá prazo de 30 dias para manifestar a sua oposição. Ou seja, nesse caso aqui, ele não pediu antes de sublocar, ele já sublocou, ou cedeu, ou emprestou, e depois comunicou ao locador. Aí nesse caso aqui, aí sim, aí o locador tem 30 dias para manifestar a sua oposição. Se ele não se manifestar em 30 dias, significa que ele consentiu com o ato praticado com o locatário. Então vejam que são coisas diferentes. No parágrafo 1º, ele não fez ainda, ele está pedindo para fazer. E no parágrafo 2º, ele já fez e está comunicando que fez. Aí, nesse caso, no parágrafo 2º, o locador tem 30 dias para manifestar a sua oposição. Outro assunto de hoje é o índice de reajuste. Todo mundo fala, mas o índice de reajuste da locação é o IGPM, é o IGPM, é o IGPM. Mas não é apenas o IGPM. O IGPM, ele é o mais utilizado, ele é historicamente utilizado como índice de reajuste da locação. Aquele reajuste anual da locação normalmente é feito pelo IGPM. Isso é histórico. Então todo mundo criou essa ideia de que o único índice possível para a locação é o IGPM, mas não. O artigo 17 fala o seguinte: é livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo. Então, ele não pode ser em moeda estrangeira, ele não pode estar vinculado à variação cambial e também ele não pode estar vinculado ao salário mínimo. Os outros índices são permitidos. Claro que o mais utilizado é o IGPM, mas também tem muitas locações que utilizam o IPCA, que utilizam o INPC. Então, não é só o IGPM. Aconteceu, por exemplo, alguns anos atrás, o IGPM teve uma queda e chegou, inclusive, a ter o índice negativo em alguns meses. Aí, os locadores correram, as imobiliárias correram para passar a utilizar outro índice, o IPCA ou o INPC, e é possível, não há problema nenhum. É possível, então, utilizar outro índice que não seja o IGPM, mas o IGPM, historicamente, por estudos já realizados pela própria FGV, é o índice mais adequado para corrigir a locação imobiliária. Outro assunto da aula de hoje: direito à revisão de contrato. Aqui eu digo a vocês, não tem nada a ver com essa revisão que está se falando agora por conta da pandemia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa revisão prevista na Lei 8.245, ela trata daquela revisão quando o imóvel não se encontra adequado ao valor de mercado. Por exemplo, você aluga uma sala comercial por um determinado valor e depois de 4 ou 5 anos de locação, essa sala comercial está fora do valor de mercado. Então você, locador, e também, ou então você, locatário, tanto um quanto o outro, que se sentirem prejudicados por esse imóvel não estar mais no valor de mercado, podem pedir a revisão contratual para adequá-lo. Isso não tem nada a ver com aquele reajuste anual da locação. Essa revisão aqui é para adequar o valor da locação ao valor do mercado. Então, digamos que você tenha alugado uma sala comercial por R$1.000, depois de 5 anos de locação, o valor desse aluguel, com aquelas correções anuais, ele atinge o valor, sei lá, de R$1.300. Só que
as salas comerciais daquele mesmo empreendimento, elas estão sendo alugadas por R$ 2.300, R$ 2.500. Então, o locador pode pedir que aquela locação seja adequada ao valor de mercado. Então, ele vai entrar com uma ação de revisão de contrato. A gente, lá no finalzinho do curso, a gente vai tratar sobre as ações previstas aqui na Lei 8.245, dentre elas, a ação de revisão de contrato. Assim como o locatário também pode pedir. Nesse mesmo exemplo que nós demos, depois de 4 ou 5 anos, o valor está em 1.300, mas lá no mesmo empreendimento estão alugando salas idênticas por R$ 600, por R$ 500. Então, aí nesse caso é o locatário que vai buscar a revisão do contrato, claro, isso se não entrar num acordo com o locador. Olhem o que diz o artigo 19 da Lei do Inquilinato, que fala da revisão. Artigo 19. Não havendo acordo, o locador ou locatário, após 3 anos da vigência do contrato ou de acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-la ao preço de mercado. Preço do quê? Preço da locação. Então, 3 anos. Então, se eu firmar um contrato hoje, firmar um contrato nesse momento, aqui em 2020, eu vou poder, só daqui 3 anos que eu posso, tanto eu locador quanto eu locatário, posso pensar em promover uma revisão para adequar a locação ao valor de mercado. Ou então é uma locação longa, de 5 anos, de 10 anos, o último acordo para readequar foi há 3 anos, aí eu já posso então promover essa revisão do valor da locação. Então, 3 anos é o prazo, né, mínimo para que eu possa aí pleitear uma revisão. Eu não posso alugar um imóvel, seja ele residencial, seja ele comercial, agora em 2020 e em 2021 pedir então uma revisão dizendo que está fora do valor de mercado. Lembrando que nós não estamos tratando aqui das questões revisionais por conta da pandemia, da Covid-19. Lá, eventualmente, pode surgir alguma possibilidade de revisão, mas aí é outro assunto. Nós estamos tratando de uma situação de normalidade aqui da Lei 8.245, onde o imóvel tornou-se aquela locação, o valor da locação ficou desajustado ao valor de locação do mercado. E, por fim, o último assunto é a questão das despesas. Quais as despesas cabem ao inquilino, quais as despesas cabem ao locador. Lá no artigo 22 da Lei do Inquilinato, eu tenho quais as obrigações cabíveis ao locador. Dentro dessas obrigações cabíveis ao locador, lá no inciso 10, trata o seguinte: pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Então, as despesas extraordinárias do condomínio, o que são as despesas extraordinárias? Parágrafo único. Por despesas extraordinárias de condomínio se entendem aquelas que não se refiram aos gastos rotineiros de manutenção do edifício. E aí ele elenca quais não são as despesas rotineiras. Então, tudo que for despesa extraordinária, ela cabe ao locador. E as despesas ordinárias cabem ao inquilino, que é o locatário. Lá no artigo 23 estão as obrigações do locatário. Entre elas está, lá no inciso 12, pagar as despesas ordinárias do condomínio. Nós estamos tratando aqui de uma locação de um imóvel, seja residencial, seja comercial, dentro de um condomínio, né? Então, o locatário é obrigado a, inciso 12, pagar as despesas ordinárias de condomínio. Por despesas ordinárias de condomínio se entendem as necessárias à administração respectiva, especialmente, aí ele elenca quais são as despesas ordinárias, né? São aquelas despesas corriqueiras, né? Pagamento de funcionários, pagamento de água, tudo que for
despesa rotineira que tem todos os meses são por conta do inquilino. Já as despesas extraordinárias, né? Um evento que aconteceu, uma despesa de uma manutenção para evitar a ruína daquele prédio, uma despesa que trata de algo relevante para o condomínio, que seja uma despesa extraordinária, que não é aquela do dia a dia, essa será por conta do locador. E as ordinárias, aquelas despesas comuns do dia a dia, são por conta do locatário. Tá certo? Então, essa era a aula de hoje, a aula 3. Aguardo vocês no próximo vídeo, na aula 4 do nosso mini curso. Um grande abraço, deixe seu comentário, tire suas dúvidas e até o próximo. Um abraço.